nós vamos dizer sobre os objetos direto e objeto indireto. Todo verbo que ele é transitivo, ele tem um complemento, certo? Esse complemento vai ter um nome de objeto, objeto direto ou objeto indireto. Tudo vai depender do tipo de pergunta que você vai fazer para o verbo. Assim sendo, lembra do exemplo? Eu nunca assalto a geladeira. Então, aqui nós temos o verbo assaltar. Eu nunca assalto o quê? Se eu uso a pergunta o quê, eu tenho aqui um objeto direto. Sendo assim, eu tenho, então, aqui um objeto direto. Por que eu tenho um objeto direto? Porque também, eu aqui, durante a pergunta, eu não usei preposição e aqui também não é preposição. Então, fique ligado. Quando tiver aqui preposição no objeto, você vai ter um objeto indireto. E quando você fizer pergunta usando preposição, também. Será um verbo transitivo indireto, tá ok? Vamos aqui a um exemplo que apareceu anteriormente e ele tem duas maneiras. Ele pode ser um verbo intransitivo, mas ele também pode ser um verbo transitivo direto. Vamos analisar? Quebrou o controle remoto. O que quebrou? O controle remoto. Então, aqui eu tenho um sujeito e eu tenho aqui o verbo. Este verbo, ele não tem mais nenhuma informação nessa oração. Se não tem mais nada, eu tenho aqui um verbo intransitivo, que fez a ação de quebrar. O controle remoto quebrou, né? Então, acabou, não tem mais nada aqui. Pinóquio quebrou o controle remoto. Então, note que agora mudou todas as nossas informações. Tem alguém que praticou a ação. Quem praticou a ação de quebrar? Pinóquio. Então, Pinóquio quebrou. Mas ele quebrou o quê? O controle remoto. Então, note que aqui o nosso verbo ele é transitivo direto, porque tem um sujeito. Mas eu também tenho aqui o que foi quebrado. Então, este verbo, ele ganhou uma ação. Ele é aqui, ó, o que quebrou, o quê? O que quebrou? O controle remoto. Então, note, é um verbo transitivo direto, primeiro, porque eu fiz a pergunta, na minha pergunta eu não usei preposição e nem na minha resposta eu tenho preposição. O, e o, ele é, professora, uma preposição? Não, não é. Lembra que o ele é um artigo definido? Tá certo? É isso. Então, todas as vezes que vocês vão estudar sobre verbos, agora no 7º ano, vocês vão precisar aprender que o verbo, ele tem transitividade verbal ou não. Se ele for transitivo, ele vai se dividir em dois tipos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, tá ok? E aqui na página 202, vocês têm aí mais algumas informações sobre o objeto direto e indireto.